Thiago. Olá, meu nome é Dinan. E esse é o seu programa Escola da Graça. Escola da Graça. Escola da Graça. Com o tema caiu aí. Lamentável. O quê? Não, a queda da Jerusalém. Caiu Jerusalém. A queda de Jerusalém. Jerusalém. Caiu. Espaço. Caiu. Finalmente caiu. Resistiram ali uns 2 anos, né? 2 anos de cerco, né? Mas é como você falou. Resistiram bem, né? Mas aí como você falou, eles cercam a cidade, Fica. aí ele começa a ficar sem recurso, né? Não tem mais Começa a ficar sem comer. alimento, tal, aí já começa a praticar até Canibalismo. porque falta alimento, né? E fica desesperado. E foi essa situação aí. E assim que o muro caiu, Zedequias deu no pé, Picou certo? a mula. Picou a mula, Zedequias. O rei, né, que deveria afundar junto com o barco. O que, ó? Vazou. É que nem aquele capitão italiano daquele barco que afundou alguns anos atrás, né? Que era pra ele ficar até o fim, ele já pegou e É o primeiro. foi o primeiro a vazar do Capitão, mulheres e crianças primeiro. Isso. Foi embora. E Zedequias pegou os filhos dele, pegou a esposa dele e vazou. Exatamente, junto com os nobres. E ele se salvou. Não deu muito certo. É. Por quê? Porque foram atrás dele. Foram atrás dele e pegaram ele. Pegaram ele e falaram, vem aqui. E aí executaram. Executaram os filhos dele. Na e a verdade foi esposa, uma né? situação muito Terrível, complicada. cara. Eu, sinceramente, quando eu li, bateu uma tristeza muito forte, assim, porque você começa a se imaginar na situação, No né? lugar dele. Né? E quando você não conhece o bandido, por exemplo, você tá vendo uma pessoa apanhar lá na rua, né? Você fica com dó, você chega, a primeira coisa que você olha, você fala, nossa, mas por que estão fazendo isso com o cara? É. Aí eles falam, ele estuprou uma menininha de 5 anos, aí você já muda. Então tem que apanhar. Aí você já fala, então... Né? Coração, Vai bater também, coração. Aí você já muda. Aí quando você vê assim ao fundo a história de Zedequias, né? E você vê a situação, o que ele passou, levaram ele e tal, ele chegou lá na cidade, ele presenciou a morte dos filhos, imagina a dor. Depois terrível, cegaram ele. Foi a última coisa que ele viu foi a execução dos filhos. Depois cegaram ele. Depois ele foi cegado. A gente não sabe, né, como foi o reinado dele ali, como que ele... a gente sabe, assim, pela história, o relato bíblico que não foi bom, mas nós não vivenciamos. Sim. Agora, uma situação dessa você consegue imaginar, né? É algo triste mesmo. Olha, eu faço uma analogia de Zedequias com a profecia da Laodiceia. Porque, pensa bem, o que Deus fala sobre a igreja remanescente aqui, ela não será nem quente nem fria, será morna a ponto de ser vomitada da boca. E eu acho que a gente pode dizer que Zedequias foi literalmente vomitado, porque ele começou buscando a Jeremias, só que a nobreza ficava pressionando ele, então ele jogava Jeremias para a morte, outras horas ele tirava ele da morte, ele falava as coisas com Jeremias, aí mandava, mas fica quieto, não fala nada, porque se os nobres ouvirem o que a gente está falando, eles vão querer te matar e não sei o quê. Então ele sempre ficou em cima do muro. E é interessante porque justamente ele em cima do muro, acho que foi o rei que teve o castigo mais cruel de todos os outros reis, né? Além do que o reinado dele terminou da forma mais cruel também, porque Exatamente. terminou o reinado Foi no junto com a reinado nação dele inteira. que aconteceu. Foi agora que no aconteceu. reinado dele que aconteceu. Mas teve um ponto positivo, né? Assim, em meio a tanta tragédia e tristeza. Pelo menos, assim, à vista do que Jeremias estava passando, né? Ele saiu lá da cisterna, né? Tiraram ele lá da cisterna. Não, agora começa a glória de Jeremias. Porque agora chega o pessoal da Babilônia e é o que Jeremias tinha profetizado. Né? Exatamente. E chega amarrando todo mundo, colocaram cadeia em todo mundo, inclusive Jeremias, né? Jeremias foi preso também, todo mundo foi preso, certo? Só que aí chega o chefe da guarda da Babilônia, que é um tal de Nebuzaradã. Certo. E esse cara, ele vai falar com Jeremias, e esse cara, ele está falando aqui, Danilo, o motivo pelo qual o povo está sendo submetido ao jugo de Babilônia. O próprio chefe da guarda está falando aqui. Isso está lá em Jeremias 40, versículo 1 ao 6. Do 1 ao 6. Então aqui diz: O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe:
Foi o Senhor, o seu Deus, que determinou esta desgraça para este lugar. Peraí. Olha a situação. Jeremias estava preso entre todo mundo lá, certo? E ele mandou já soltar Jeremias. Primeira coisa. Nebuzaradã. E aí ele chega para Jeremias e fala assim, olha, é o Senhor seu Deus que está mandando a gente vir aqui prender vocês. E que você tinha citado uns dias anteriores era que era guerra entre deuses, né? Sim, entre deuses. E aí o cara que... Ele reconheceu que não era o poder do Deus dele que estava dando a vitória. Sim, ele reconheceu que o Deus deles ali estava dando um castigo para eles. Olha só. Exatamente. Continua lendo aí, vamos lá. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Se porém não quiser, pode ficar. Veja, toda essa terra está diante de você. Vá para onde melhor lhe parecer. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou: volte a Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá, e viva com ele entre o povo, ou vá para qualquer outro lugar que desejar. Então o comandante lhe deu provisões e um presente, e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Impressionante, hein? Que coisa, né? Jeremias agora estava lá no meio do povo, aí sacou Jeremias ali e falou: não, você vai para onde você quiser. Você é o profeta de Deus, você está livre. Ou seja, o pagão entendeu que era o profeta de Deus. O chefe da guarda da Babilônia, que era pagão, ele entendeu. E o povo ali não entendeu. Não, e detalhe é que antes, alguns versículos antes, Nabucodonosor deu essa seguinte ordem. 39, 11 e 12. 39, 11 e 12. Isso. Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial. Isso o rei Nabucodonosor falando: vá buscá-lo e cuide bem dele. Não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Agora vamos aqui. Então assim, isso que Nebuzaradã fez, tanto o que ele falou, né, que Jerusalém estava sendo destruída porque o Deus de Jerusalém ali, o Deus Todo-Poderoso, entregou Jerusalém na mão deles. Então Nabucodonosor tinha essa. Nabucodonosor sabia disso já então. Né? Nabucodonosor sabia, estava reconhecendo que o Deus dele, Nabucodonosor, até então o Deus dele, que Nabucodonosor, se nós formos ver a história, ele também se converteu. Né? Mas até então ele entendeu que o Deus que ele seguia não era páreo para o Deus de Jerusalém. Se o Deus de Jerusalém não desse para ele esse povo, ele nunca iria ganhar. E agora uma coisa. Quem será que falou para Nabucodonosor sobre esse Deus? É porque ele era pagão. Jeremias era o único cara que estava falando ali, que era o profeta de Deus. Só que Jeremias estava lá em Jerusalém. E quem é que estava pregando para Nabucodonosor e falou para ele: olha, você só vai lá conseguir isso aí porque é o meu Deus que vai entregar, que vai nos entregar na sua mão. Quem falou isso para Nabucodonosor? Já tinha um cativo lá, então. Quem foi que foi levado na primeira remessa como cativo, como escravo e estava trabalhando no palácio do rei? Exatamente, seria. Quem era? Daniel. Olha que interessante. Hein? Um escravo. Não, Daniel, ele era escravo. Exatamente. E como começa o livro de Daniel lá? Geralmente quando começa, o rei teve um quê? Uma visão. Uma visão, um sonho. Lembra que ia mandar matar todo mundo? E Daniel já chega... Foi lá revelando para ele o que significava. E falou, já deu. Já tem Deus no céu. Já criou uma boa impressão ali, né? Sim, o primeiro encontro de Daniel com Nabucodonosor já contou do Deus Todo-Poderoso. E eu creio, assim, dá a entender que várias vezes Daniel, depois, é que a Bíblia não cita tudo, mas várias vezes que tinha oportunidade, Daniel sempre estava ali, pregando, falando, né? Dando testemunho. E nós vemos agora uma quase que conversão já de Nabucodonosor. Sim. Talvez é interessante porque a obra de Jeremias era conhecida, né? Aqui a gente está dizendo, pode ser que Daniel realmente tenha mencionado Jeremias, a gente não tem certeza, não tem como afirmar isso. Mas o que é importante a gente entender é justamente que
A obra de Jeremias já era conhecida pelos babilônios e eles acreditavam muito mais na obra de Jeremias do que os próprios conterrâneos de Jeremias. Eles tinham livros lá, tanto que Daniel, lá em Daniel cita que Daniel tinha o livro já, os escritos, né, de Jeremias, ele lia isso. Provavelmente Exato. que o Daniel tinha escrito, provavelmente que ele deixou que o rei lesse, que as pessoas lessem, né? Então, realmente eles tinham esse contato com as profecias de Jeremias. E qual o cuidado que a gente tem que ter hoje com isso? Às vezes a gente acha que somos o dono da verdade e que só através de nós levaremos a Deus para as outras pessoas. E quando a gente chega em certas pessoas, essas pessoas já têm a Deus. Deus está lá, né? Deus já está lá. E a gente pensa que o Evangelho, que a propagação do Evangelho ou a volta de Cristo depende de mim, depende de você. Eu ouço várias vezes isso na igreja. Olha, se a gente não pregar, Jesus vai demorar para voltar. Olha, se a gente não entregar livro, Jesus vai demorar para voltar. Eu vou corrigir essa frase. Se a gente não pregar, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Exatamente. Ele vai voltar Entendeu? com ou sem a sua ajuda. Com ou sem a sua ajuda. Ele não depende das minhas ações para voltar. Se você não pregar, o problema é seu. Entendeu? Ai de mim, né? Paulo fala, se eu não pregar o evangelho, ai de mim, né? Ai de Exatamente. mim. Ou seja, não é ai de Deus. Se eu não pregar, então Deus não volta. Ai de Deus se eu não pregar. Porque fica assim a frase. Sim. Se você fala, não, se você não pregar, Jesus não volta. Então assim, a frase de Paulo seria, se eu não pregar, ai de Deus se eu não pregar. Não. Ai de mim se eu não pregar. Não pregou. Se ninguém mais pregar, até as pedras falarão. E se a gente não fizer... Aliás, seria uma escolha nossa. Vamos fazer parte desse projeto de Deus e sermos salvos com Ele? Ou não vamos fazer parte e ficaremos aqui? Nós não sabemos como que chegou esta palavra para Nabucodonosor. Não sabemos se foi especificamente Daniel, não sabemos se foi especificamente os escritos de Jeremias, mas de uma forma ou de outra, pessoas que estavam como escravos ali, né, conseguiram mudar a cabeça, né, de um rei, que na verdade era o rei do mundo, né? E assim, e você que está aí, muitas vezes, você muitas vezes tem uma barreira de pregar, não sei, para o seu patrão, pregar para o seu professor. Como assim eu vou falar? Ele está, né, no nível intelectual acima do meu. Não, a forma com que você vive, muitas vezes detalhes, né? A pessoa te pergunta uma coisa ou outra, você sempre jogando, né? Algo ali sobre a escritura, uma mensagem bíblica, e aos poucos mesmo você vai fazendo um processo ali de discipulado, que foi assim, né? Que a palavra chegou para Nabucodonosor e Nabucodonosor estava sabendo muita coisa, muito mais até do que o povo da igreja, né? Que esse possa ser a minha atitude, a sua atitude a partir de hoje, né? Possamos colocar aí um discipulado, né? Montar um discipulado aí com as pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Amém? Então até amanhã com mais um estudo da lição. Até amanhã. Até amanhã.